Sejam bem-vindos ao primeiro Kingdom Cast. Hoje nós teremos o lançamento do livro do nosso pastor Rodrigo Rodrigues. Então eu gostaria que ele se apresentasse um pouco. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, sejam bem-vindos a esse projeto, a esse trabalho. É o nosso primeiro Kingdom Cast aqui na nave da igreja, né? Nós estamos inaugurando esse projeto e a ideia é que esse projeto seja permanente, que ele fique aqui, para que a gente possa receber convidados e fazer um bate-papo e falar do reino. Bom, eu sou o pastor Rodrigo, casado com a Marisa há quase 25 anos, nós temos 27 anos juntos, pai de 3 filhos, da Gabi, do Gui e do Mal, e estamos aqui liderando esta igreja junto com um corpo pastoral lindo e com um corpo lindo de ovelhas, e glorificando o nome do Senhor Jesus, cheio de expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer. E uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui hoje, temos até plateia, né? Então, muito legal. Maravilha, hein? Primeiro episódio já tá, ó. Então gostaria de iniciar a nossa conversa, né, falando um pouquinho sobre o começo da sua trajetória na caminhada com Cristo. Eu gostaria que você falasse um pouco aí como foi o início e a caminhada até aqui. Gente, é muito desafiador contar uma história sobre a perspectiva de hoje, sendo que ela aconteceu há tanto tempo. Eu tenho 41 anos e eu comecei a andar com Jesus, eu tinha perto de 12 anos de idade. Minha avó materna, me levou para a igreja pela primeira vez. Eu fui ali na igreja metodista wesleyana e foi onde eu tive o primeiro encontro com uma igreja evangélica e depois com Jesus. Foi muito legal porque era tudo muito novo para nós, tanto até para minha avó, quanto para mim, quanto para minha mãe, para as minhas tias, todo mundo. Minha avó foi a primeira da família a render-se a Jesus e levou toda a família a conhecer Jesus. E nessa altura, por volta de 12 anos eu tinha, 11 para 12 anos talvez, eu estava fazendo catecismo. Eu estava fazendo catecismo numa igreja católica, por determinação, vamos dizer assim, da minha avó paterna. Né? Minha avó paterna disse que eu tinha que ir para o catecismo, e eu comecei a fazer o catecismo, e minha avó materna, naquela altura, me levou para a igreja evangélica. Então eu tinha, durante a semana e nos domingos à noite, uma experiência numa igreja evangélica, e no domingo de manhã eu tinha o catecismo lá na igreja católica. E foi assim muito louco, porque a igreja metodista wesleyana, onde nós íamos, eles eram muito dedicados à palavra, ao ensino da palavra. Então aquilo que eu ouvia durante a semana na igreja evangélica, eu questionava na igreja católica no domingo de manhã. Até que eu consegui a proeza de ser expulso do catecismo. Aí chamaram minha mãe e disseram, olha, é melhor ele não vir mais, ele não acredita na nossa fé e é melhor ele não vir mais. E aí eu fui expulso do catecismo, faltando uma semana para a formatura. Eu tinha maior vontade de saber que gosto que tem a hóstia católica. Tinha maior vontade de saber, vou morrer sem saber. Também não tenho ideia. Não tenho ideia, né? Não tenho ideia. Então foi assim que começou seguindo a minha avó. Depois teve várias outras experiências, mas o princípio foi esse. Legal. E aí, ao longo dessa sua trajetória, né, como é que chegou o momento onde você recebeu esse chamado pastoral na sua vida? Gente, eu costumo dizer que se a pessoa quiser ser pastor, provavelmente ela tem um problema. Eu diria isso. Eu diria que o ministério pastoral não é um ministério que você o deseja. Não é um ministério que você escolhe. Eu digo isso, então é proibido eu querer ser pastor? Eu não acho necessariamente que é proibido, mas eu estou dizendo pela minha ótica, pela minha perspectiva, as pessoas que eu vi ao longo da minha caminhada que queriam muito isso, geralmente tiveram algum problema sério ou exerceram aquele chamado debaixo de algum jugo muito pesado. Então, eu nunca quis ser pastor, eu não escolhi ser pastor. Não quer dizer que eu desprezo ser pastor, pelo contrário, é uma honra. A gente tem que saber que é um privilégio servir a Jesus, é um privilégio servir ao reino de Deus na terra. Mas eu não queria, eu queria apenas
transbordar aquilo que eu estava vivendo. Então, não fui eu que escolhi, foi Jesus que me escolheu e aconteceu após algumas experiências com Deus. E quando é feito com a força humana, isso se torna um trabalho muito pesado, né? Mas quando você está debaixo da vontade de Deus e você entende que esse é o chamado dele para você, se torna muito assim mais leve. Claro que nunca é fácil, né? Pastorear pessoas, né? Cuidar de uma igreja e enfim, né? Mas quando você é chamado por Deus, ele te equipa e te dá ferramentas para isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que eu digo, tem que ser algo espiritual. Você pode escolher ser um advogado, você pode escolher ser um dentista, você pode escolher ser um monte de coisa. Mas ser um sacerdote, o Senhor, eu creio que ele tem que te chamar para aquilo. E todos nós, em certa medida, temos esse chamado. Por que eu digo em certa medida? Porque nem todos são chamados para pastorear. Nem todos são chamados para serem profetas, nem todos são chamados para serem mestres, né? Nem todos são chamados para todos os ministérios, nem todos são chamados, por exemplo, o ministério apostólico. Eu ouso dizer que o único ministério que todos são chamados, na minha interpretação, é o evangelista, porque ou o cristão é um evangelista ou ele é um impostor, né? É uma frase já bem conhecida aí de todos. Com certeza. E aí você teve um primeiro ministério, né, em que você exerceu o seu cargo como pastor. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa sua trajetória que se iniciou aqui em Arujá, certo? Sim, o pastoreio efetivo começa em Arujá, o chamado começa ainda em São Paulo, quando a gente já estava com trabalhos de células. Então começa em São Paulo, a gente se muda para Arujá ali entre 2004 e 2005, 21 anos atrás, 22 anos atrás, nós nos mudamos para Arujá, e o seu pai, meu amigo, meu grande amigo, meu velho amigo, Gerson, me apresentou um outro casal, apresentou para mim e para Marisa, um outro casal que tinha acabado de se mudar também para Arujá, e nós éramos da mesma igreja, né, em comunidades diferentes. E aí a gente começa junto um trabalho aqui em Arujá, e ali a gente começa os primeiros passos do que viria a ser a nossa vida pastoral na cidade de Arujá. Então isso começa lá em 2005, mais ou menos, e depois, em 2007, nós já éramos pastores locais aqui na cidade de Arujá. Legal. E aí, depois de uma temporada aqui em Arujá, você se dedicou muito à área profissional, teve um período de busca também de conhecimento, de formação em outras instituições, teve também a formatura que você teve, a dedicação lá no CFNI, então gostaria que você falasse um pouco mais também desse período. Eu sempre busquei muito conhecimento e dominar minimamente ali a ciência. Então, no campo espiritual, eu fiz seminário teológico na Igreja Batista, depois eu fiz também o CTL na comunidade, depois eu fiz... Bom, aí encerra essa etapa. Sou ordenado pastor na Assembleia de Deus, meu amado e querido pastor Gilmar, a quem a gente ama muito e honra muito a vida dele, um cara incrível. Muitos aqui tiveram o prazer de conhecê-lo. Mas aí, quando a gente pastoreia aqui ininterruptamente, eu e minha esposa, por cerca de 8 anos dentro da cidade de Arujá, e aí a gente acaba se mudando para a cidade vizinha, Mogi das Cruzes, por vários aspectos, aí tem vários pormenores. Um deles era a questão da escola dos nossos filhos estavam estudando lá já naquela altura, e aí a gente vai mergulhar no aspecto acadêmico secular, no sentido, eu fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, a Marisa também foi se graduar, pós-graduar, então a gente foi viver dentro da nossa área profissional, mais um aspecto secular. Então nós fomos estudar bastante. E aí, acredito que aí agora nós chegamos no ano de 2025. Aceleradamente é isso. A sua vida, assim, quem conhece você de perto sabe que a sua vida é acelerada,
Acho que vive 5 anos a cada ano que passa, então são vários projetos, é uma vida bem movimentada que Deus abençoa muito. E aí no ano de 2025 não é diferente, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa. Eu vou voltar uns poucos meses, porque em dezembro de 2024, nós estávamos ali entre o Natal e o Ano Novo, e todo mundo assim lá em casa, a gente curtindo ali férias, né? E o Senhor me deu uma inspiração para esse livro. Em dezembro, esse livro foi escrito em, sei lá, 2 dias. Foi uma coisa assim, bem rápida. Sentei na mesa da sala ali, com toda a família passando para lá e para cá. E aí chega 2025, chega a Cefenai, chega a ordenação pastoral no Texas, e chega também, Vini, uma certeza: vamos embora do Brasil. Uma certeza, uma convicção profunda de que nós não gostaríamos mais de viver aqui, nós queríamos viver em outro lugar e tentar uma nova experiência, um novo tempo, uma nova estação. E tá tudo certo em 2025, família inteira de mudança para os Estados Unidos. E olha nós aqui. Aí Deus chamou de canto e falou: olha, deixa eu te contar um negócio. Se for para lá vai ser bênção, mas se ficar vai ter muita bênção também. O curioso, Vini, você sabe porque você estava lá, o curioso é que nós não planejamos isso aqui. Sim. Foi realmente a voz de Deus falando com a gente. O Senhor falou: você quer ir para os Estados Unidos? Vão, vocês estão abençoados. Mas se vocês ficarem, eu tenho algo incrível para vocês viverem e para vocês impactarem outras vidas. Então, a Marisa entrou em negação absoluta. Minha esposa entrou em negação absoluta. Ela falou: não. Eu resisti um pouco, eu lutei com Deus um pouco, assim, no sentido de, não de desobedecer, mas no sentido: pai, é isso mesmo? Poxa, será que eu devo fazer isso? E aí Deus fala que não, é para voltar de onde vocês pararam. E nós tínhamos parado exatamente aqui onde nós estamos, na cidade de Arujá. E aí, em junho, essa maluquice santa acontece. Cara, e a aceleração de junho para cá de maneira jamais vista por mim, e eu acredito que por muitos que estão frequentando essa igreja, tem sido uma bênção, né? Então, agora a gente pode entrar a respeito do livro, né? Então, o livro Venha o Teu Reino. Então, você já falou como veio a inspiração. Foi em dezembro que ela veio. E como é que foi esse processo da escrita desse livro? Então, esse é um livro, ele não é um livro denso, é um livro de 100 páginas, é um livro de uma leitura rápida, de uma leitura leve. E ele não foi objetivado como um livro. Eu não sabia que ali ia nascer um livro. Eu sabia que ali estava vindo alguma inspiração. Eu já tinha escrito outro livro, tal, secular, não cristão. Mas aí ele começou a tomar forma e já no segundo dia eu já falei: opa, isso é um livro. Aí eu fui entendendo, né? Mas os primeiros parágrafos eu não sabia o que eu estava fazendo. Foi meio escrevendo como um estudo. Como um estudo e tal. Tema. Dentro daquele tema. E aí ele veio vindo, e o Senhor veio revelando, e chegava um momento, é o que eu falei, foram 3 dias talvez, mas chegava um momento em que eu, tipo assim, vamos pra praia, final de ano, né? Então a gente descia do apartamento, ia na praia, eu falava: opa, uma ideia. Veio uma inspiração, veio algo de Deus, já tomava nota no celular, depois eu volto para casa e termino. Então a gente estava ali almoçando, opa, veio algo. Então eu voltava e escrevia um pouquinho. Foi mais ou menos assim. Só que aí, esse livro fica pronto em dezembro, e imediatamente, porque ele foi escrito ali rapidamente, e eu deixo ele de lado completamente, eu falo: tá bom, uma hora eu volto a falar disso. Uhum. E assim, o que eu achei muito interessante nesse livro é que ele é totalmente baseado na Bíblia. Não é uma coisa que veio inspiração tua. Veio do seu estudo ao longo de muitos anos, né,
do que você tem firmado na palavra de Deus, mas são pouquíssimas páginas aqui que não tem uma referência bíblica. Na verdade, assim, eu acho que hoje o grande problema, principalmente na era digital, de internet e tudo mais, o apóstolo Pedro vai dizer isso, que nenhuma escritura é dada a particular interpretação. E nós devemos ter cuidado, porque surgem muitas teologias, assim, das nossas cabeças. Nós somos, aqui na Kingdom Arujá, nós somos uma igreja cristocêntrica. E nós acreditamos que a palavra de Deus, escrita ali na Bíblia, é o fundamento suficiente para a nossa fé. Então a gente não precisa trazer, como eu posso dizer, tantas opiniões humanas. Eu acho que a gente tem que simplesmente pegar a palavra e aplicar a palavra. Pegar a palavra e aplicar a palavra. Então esse é um livro que, quando ele foi concebido, eu tirei muita coisa dele, porque ele tinha ficado um pouco denso demais, então talvez a gente faça uma coisa depois. Eu não queria que ele passasse de 100 páginas. Então teve uma conversa com a editora, tal, para a gente tirar um pouco de páginas, para que ele fosse uma leitura leve. Por quê? Porque o cristão normalmente lê pouco. E a gente queria que essa cultura da leitura fosse sendo desenvolvida de uma maneira apaixonante. Então o livro ele nasce com essa leitura leve, cristocêntrica, mas absolutamente fundamentado na palavra. O nosso objetivo é dizer que o centro da nossa fé é Jesus Cristo, e tudo que nós cremos de Jesus Cristo está contido na palavra. Sim, o livro ele vem trazendo tudo uma base bíblica para no final te falar, olha, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Ele é a suficiência de Cristo mesmo para gerar milagre nas tuas vidas, nas nossas vidas, nas vidas de todos nós. Um assunto que é abordado amplamente no livro é sobre a esterilidade. Sim. Eu gostaria que você mencionasse um pouco a respeito do aspecto da esterilidade que é abordada antes da Nova Aliança, depois da Nova Aliança, e qual que seria a diferença de um para o outro nessa questão. Então, o livro ele vai começar trazendo com leveza, isso é um livro que você consegue ler em pouquíssimo tempo, mas ele vai trazer com leveza uma primeira premissa, que Deus não escolhe pessoas reconhecidamente como capazes. Deus não escolhe. Todos os projetos que Deus desenvolve com improváveis. Né? Deus nunca pegou um cara e falou, cara, é esse cara é o cara. Se você for olhar os próprios irmãos de Davi, né? Se você fosse escolher como homem um rei para Israel, dentro da família de Jessé, nenhum de nós escolheríamos Davi. Porque nós iríamos atentar para a aparência, nós iríamos atentar para diversas coisas. E o Senhor, ele olha para o coração. Então, às vezes, você olha para uma aparência de alguém, e você olha e fala, ou para uma capacitação de alguém, aparente, né, externa, e você olha e fala, não é esse cara. E Deus, no seu projeto santo, quando você vai entender toda a justiça de Deus, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse, dentro desses 66 livros que você vai passear, você vai descobrir que Deus, ele sempre utiliza de uma ferramenta que é levantar um improvável e realizar através desse improvável o impossível. Então isso é muito louco. Então o livro ele quer trazer isso. Então o livro ele traz uma estatística mostrando que Deus começa um trabalho de construir uma grande nação escolhendo mulheres estéreis. Né? Tipo assim, eu tenho um projeto de dar muitos filhos. Que legal, vou levantar algumas mulheres para fazer isso. Estéreo, estéreo, estéreo. Não faz sentido, mas para Deus faz. Então o livro traz essa premissa. E aí, respondendo quando você fala da velha aliança e da nova aliança, por que isso é importante? Porque eu não acredito, Vinícius, que existem dentro da velha aliança 10 casos de esterilidade e na nova aliança nós não temos um caso de esterilidade. Eu não consigo aceitar que isso foi por acaso. Não faz sentido isso ter sido por acaso. Jesus ele faz vários milagres, mas nenhum milagre que faz de uma estéril mãe de filhos.
Então eu creio que isso é profético, é muito emblemático, sabe? Até pela forma como Jesus é concebido, gerado pelo Espírito Santo, numa virgem. Então, isso tudo remete a ventre, né? Quando Maria encontra com Isabel, elas falam sobre o ventre de Maria, sobre o ventre de Isabel e sobre o fruto do ventre de cada uma delas. Então, eu acredito que isso tem um cunho muito sério, muito profético. E nos dias atuais, o que nós temos que entender é que Jesus já levou toda a esterilidade na cruz. Mas não é só a esterilidade física, porque essa ele levou também. O ventre da mulher hoje é sarado. Ah, não, mas eu não consigo gerar filhos, mas a cruz já levou. Jesus já levou na cruz, ele já pagou esse preço. Mas é também uma esterilidade espiritual, é uma esterilidade financeira, é uma esterilidade familiar. Sabe, é como se o cristão, hoje, especificamente em 2025, é como se o cristão, ele fosse estéril em várias áreas. E o plano de Deus não é que a gente seja estéril. Talvez você possa começar estéril, mas no final é que o nosso ventre físico ou espiritual seja absolutamente saudável. Esse é o plano de Deus. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. E o que você acredita, né, que uma pessoa pode ter a revelação lendo esse livro? Bom, são algumas questões. Você sabe que tem uma pequena história que diz o seguinte. Grupo de leitura, sabe aquelas clube do livro? Sim. Então tem um clube do livro, vou contar uma história aqui para vocês. Tem um clube do livro. No clube do livro, o autor de um livro, dos que o clube do livro está lendo, vai disfarçado até esse clube do livro. Quando ele chega lá no clube do livro, eles leem o livro juntos, o autor está junto, ninguém sabe que o autor está junto. E o autor está participando dos debates sobre o livro. E chega numa determinada altura, alguém pergunta, mas o que o autor quis dizer aqui? E perguntam um para o outro e perguntam para o autor do livro, sem saber que é o autor do livro. E o autor do livro fala exatamente o que ele quis dizer. Só que ninguém sabe que ele é o autor do livro. E aí ele é imediatamente corrigido. E falam para ele, não, você está errado, não foi isso que o autor do livro quis dizer. O que ele está dizendo é isso, 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 isso. E dali a pouco ele se revela e fala, olha, não tem um problema, eu sou o autor do livro, então foi exatamente isso que eu quis dizer. E os caras, caramba, que incrível, porque não foi isso que nós entendemos. Por que eu contei essa historinha rápida? Para nós entendermos o seguinte, o mesmo livro, ele pode falar de diferentes maneiras dentro de nós. Né? Então, para uma pessoa, ele pode significar nada, para outra ele pode significar muito. Mas o que eu quero dizer é assim, o livro Venha o Teu Reino, ele apenas desacortina um pouquinho do reino de Deus na Terra. Não é um livro que objetiva explicar o reino de Deus, não é um livro sobre isso, mas é um livro que busca trazer numa determinada área a revelação do reino de Deus. E qual que é a sacada grande do livro Venha o Teu Reino, vamos chamar assim? É porque ele busca te trazer base bíblica profunda sobre tudo que está sendo falado, porque o autor do livro mora dentro de você. Então, como o autor, mas não o autor desse livro, o autor da Bíblia, o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, eu não sei se importa muito o que eu penso sobre o Venha o Teu Reino, mas ali há tantos versículos sendo citados, tantos princípios sendo citados, que o objetivo é que você até esqueça o Venha o Teu Reino e saiba que o autor do livro, por trás desse livro, que é a Bíblia Sagrada, mora dentro de você. E ele vai falar com você de diferentes maneiras. Então eu creio que é um livro para curar a estéril, aquela mulher que não consegue gerar filhos. Filhos Amém. Da carne mesmo. Mas eu creio que é um livro que pode curar pessoas que estão numa zona de incredulidade, pessoas que estão numa zona de escassez, pessoas que estão numa zona de dúvida, né? Eu conto aqui, por exemplo, no livro, a história de um amigo meu que era policial, é policial e sofre um tiro e dentro desse contexto
há um decreto de morte sobre a vida dele. E hoje ele está aqui, imagino eu. Então, vivo, saudável, restaurado. Então o livro é para contar sobre pequenas experiências de pessoas que viveram milagres reais. Então o objetivo é um start, né? Não é a grande obra da minha vida, está longe disso, mas é um start do que Deus está fazendo em Arujá. Muito curiosamente, esse livro nasce no mesmo período em que essa igreja nasce. Isso não foi planejado. Isso não houve um planejamento, pelo menos não meu, né? Mas o céu já sabia. Até alguém pode relacionar, né? Que venha o teu reino e kingdom e sei lá o quê, foi tudo programado, mas não. Deus foi fluindo e aconteceu. É até importante as pessoas saberem que o Vinícius é meu genro. E ele acompanha isso de perto. Sim. Então você sabe. Eu sei o que é a verdade aí. Você sabe o que é a verdade. Então aconteceu de verdade, de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Então, até abordado, tem um capítulo sobre o sobrenatural de Deus, né? Então, assim, realmente é algo que é inexplicável. É porque a gente coloca o milagre, Vini, num lugar tão distante que parece que o milagre nunca é para nós. E um dos objetivos desse livro é simplificar o milagre. Mas não para dizer que o milagre é simples de acontecer por minha causa. Não, o milagre é simples de acontecer porque o autor do milagre tem o sobrenatural como natural, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele é imutável. E ele é imutável. Se ele fez na época de Cristo, ele faz hoje. Ele faz hoje. Então, a questão é justamente essa. Eu tenho que entender que os milagres são para hoje. Há uma nuvem, sabe, maligna sobre o mundo de cessacionismo. Não parou. Não parou, gente. O Senhor faz milagre todos os dias. O Senhor gera milagre todos os dias. O Senhor, ele apenas quer que a gente se posicione para declarar o milagre, para declarar eu creio, para declarar eu acredito, para declarar seja chamado à existência e venha a viver como se já fosse. Então eu creio nisso, sabe? Eu creio que o milagre, eu sou um maluco, né? No sentido de que eu me movo debaixo de milagre. Eu não me movo pelo que eu vejo, eu me movo pelo que eu não vejo. Porque não dá para escrever a sua trajetória de vida sem Cristo. Não tem como. Se tirar Jesus, não sobra nada. Se tirar Jesus, aí é a loteria que ninguém quer passar. Se tirar Jesus, não sobra nada. É só Jesus. Não há méritos na obra das nossas mãos. Sabe, tudo que deu errado é culpa minha. O que deu certo foi Ele. E hoje nós temos o lançamento aqui, então todo mundo que está aqui tem a oportunidade de comprar o livro. Mas para as pessoas que estão assistindo, como é que elas podem acessar, comprar esse livro? Bom, vamos lá. Esse livro, primeiro temos um site, venhaoteureino.com. venhaoteureino.com é o site onde você tem as informações sobre esse livro, venhaoteureino.com. No meu Instagram, lá o Rodrigo RN, você também pode encontrar algumas informações, no Kingdom Arujá, também no Instagram e no site da Kingdom você vai encontrar maiores informações, mas esse livro ele está na versão e-book dentro do Hotmart, está dentro do Hotmart. Por que Hotmart? Nós até conversamos com a editora chama-se Autor da Fé, uma editora bastante consagrada no meio cristão, e a editora falou, Rodrigo, se o seu objetivo não é lucrar com venda de livros, busque a plataforma que você consiga os melhores custos, porque eu expliquei para eles que o objetivo desse livro não é que nenhum real volte para mim, ou venha para mim, ou coisa parecida. O objetivo é que ele seja apenas uma ferramenta para nós arrecadarmos recurso para a obra missionária. Então hoje nós estamos com ele na versão digital, na Hotmart. Então você vai encontrar lá no site venhaoteureino.com. Nós estamos lá com um valor de R$14,90, se eu não estou enganado, e a Hotmart fica com uma taxa, então é R$14,90 a versão e-book. Fora a versão e-book, a gente tem a versão física. A versão física está aqui na livraria da Kingdom em Arujá. É um livro que nós estamos vendendo a R$49,90, 100% dos recursos destinados ao trabalho missionário. E nós temos a opção dele
no Mercado Livre, que foi o jeito mais fácil de distribuir, mas lá ele fica um pouquinho mais caro porque as taxas são bem elevadas. Mas tem lá também no Mercado Livre, você vai encontrar os 3 links, né? Agora tem a opção também da pessoa entrar em contato com a gente e retirar com a gente aqui em São Paulo, ou em algum lugar, ou a gente fazer um envio direto. Tem várias formas, Mas a melhor forma é na livraria da Kingdom aqui, onde nós temos vários livros diferentes e esse é um deles, que objetiva abençoar o trabalho missionário. Legal. Você levantou um tópico que eu gostaria de que comentasse também, a respeito das missões. E nossa veia missionária, que a Kingdom já nasce com ela, né? E também falar sobre a viagem agora da África, o que é esperado. Bom, como falar de igreja sem falar de missões? É que a gente se acostumou a falar de igreja local sem falar de missões, mas eu acho que não deveria ser. A igreja primitiva nasce assim. Se a igreja não for missionária, gente, não faz sentido. É por isso, inclusive, que essa questão de construir grandes prédios e tal é uma coisa que a gente deve ver com uma certa cautela, embora nós estejamos dentro de um grande prédio. Mas, assim, nós como cristãos devemos, por dever legal, assim mesmo, sabe, moral, devemos por dever, a redundância é proposital, ser missionários, assim, no sentido de ir ao campo, ganhar almas para Jesus. Nós plantamos essa igreja em 2 meses, essa igreja foi plantada do zero em 2 meses, sem dinheiro, sem projeto, apenas com fé e um exército de trabalhadores. Um exército. Tinha dia que você vinha aqui que você falava, não é possível. Parecia a estação da luz, assim. Não, e 11h30, meia-noite, o pessoal aqui, depois de um dia inteiro trabalhando. Servindo. Ninguém com cara de abatido. Ninguém com cara de abatido. Pelo contrário, acho que eles estão tristes agora, porque meio que diminuiu a quantidade de eu vejo alguns aqui, parece que eles estão mais cansados agora do que na época da obra. Na época da obra está todo mundo... Então nós plantamos essa igreja em 60 dias e um dos motivos pelo qual isso aconteceu em 60 dias era para o Espírito Santo nos ensinar que é possível. É possível plantar uma igreja do zero, deste tamanho. Essa igreja tem 400 lugares. Ela foi plantada do zero em 400 dias. 400 dias. Não, em 400, foi plantada do zero com 400 lugares em 60 dias. 400 dias não. 400, na verdade, em 400 dias, acho que nós vamos estar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não por nosso mérito, porque a questão é essa, gente, não tem mérito humano. Quem estava aqui sabe que foi absolutamente sobrenatural. E tem sido, porque nós ainda temos vários compromissos para serem honrados, e cada dia é um dia. Só Jesus. Mas assim, o trabalho missionário para nós é algo que é obrigatório. Então eu tenho dito aqui que a nossa realidade próxima, não é hoje, mas é próxima, é que cada R$1 que a gente gastar em estrutura, a gente tem que pôr R$1 no campo missionário. Vamos dar um exemplo, eu tenho uma caixa de retorno aqui, tem um microfone aqui, tem um pedestal desse aqui. Vamos supor que um pedestal desse custe R$150, tá? E nós temos, às vezes, numa igreja, 10 pedestais desse, meia dúzia de pedestais desse. Vamos colocar 10 para fazer uma conta boba? R$1.500. Com R$150, com um valor equivalente a um pedestal, eu compro um saco de arroz de 25 quilos na África. Você está entendendo que nós estamos juntando muito tesouro nos nossos prédios e tem gente que não tem arroz e a gente está falando do amor de Jesus? Mas que amor é esse em que eu tenho fome? Que amor é esse em que minhas crianças estão desnutridas? Que amor é esse que a igreja brasileira, que a igreja mundial fala, que a gente não está alcançando os perdidos? Então o trabalho missionário, Vini, é um dever e é uma dívida da igreja. Nós temos que pregar Jesus levando palavra e pão para todas as pessoas que precisam. Então a Kingdom, ela nasce com esse propósito e com essa convicção, que nós temos que ir em todos os lugares. Sim. Então, quem não conhece, né, da Kingdom, então nós temos já essa veia missionária. Já. Nós queremos equipar as pessoas, então nós já temos uma sala para a gente equipar pessoas, para lecionar a respeito treinar. Até a parte de idioma nós já estamos correndo atrás disso, para que o reino seja expandido nessa terra. A JET, que é uma escola de inglês
já está sendo plantada dentro da Kingdom. Temos aqui a nossa sala DNA, onde funcionam os treinamentos. Já temos tido pessoas sendo treinadas. Se você olhar as pessoas que estão aqui na plateia, que estão aqui com a gente, tem pessoas que chegaram aqui que, se você falar com essas pessoas o que elas aprenderam em 60 dias, tem gente que fala para mim, eu não acredito. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi em 60 dias. Parece que a gente está aqui há anos, né? Mas por que isso? Porque realmente a gente acredita nesse treinamento. E essa veia missionária tá no nosso DNA, não tem como não ser. Sim. E além do que foi aprendido, foram gestos quebrados da religiosidade. Que estavam aprendendo muita gente. Então, assim, a Kingdom tem exercido um papel nesse pouquíssimo tempo, que é algo que eu particularmente ainda não tinha visto, e eu nasci na igreja, né? O legal, Vini, é assim, a Kingdom nasceu há pouco tempo, mas a nossa história é muito anterior, né? Nós estamos falando de 2004, lá atrás, em que a gente já estava liderando célula a essa altura. Então nós estamos falando de mais de 20 anos. Então a Kingdom, ela nasce com a soma de tudo de bom, né? De todas as experiências, tudo de bom que a gente acumulou e que a gente viu dar certo, né? Então a Kingdom, ela nasce debaixo desta questão, e conduzida pelo Espírito Santo, porque nós acreditamos que tudo nós temos que estar direcionados e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito Santo nos ensinar. Porque a instituição, o homem dá conta. Só que o Senhor não precisa de mais instituições. O Senhor precisa, e o Senhor precisa, que nós nos levantemos como reino na terra mesmo, sabe? Então, essa é a questão. E agora a África. E algumas pessoas perguntam para mim, Vini, por que África? Por que África? Será que no Nordeste do Brasil nós não temos problemas? Será que no Norte? Será que aqui em São Paulo mesmo nós não temos problemas? Será que não é um pouco demais? Então nós temos também uma direção do Espírito sobre isso. Quer saber? Pode falar para a gente. O que acontece? A nossa direção vinda do Espírito Santo é o seguinte: nós precisamos ser uma igreja missionária e global. Global no sentido de que a gente consiga alcançar gente em todos os lugares. Se nós por exemplo, temos no nosso time um pastor que tem o seu campo missionário no Nepal e na Índia. Se nós pegarmos e formarmos uma base missionária no Maranhão, hipoteticamente, vamos pegar o Maranhão, se nós montarmos uma base missionária global no Maranhão e a gente trouxer algumas pessoas do Nepal, algumas pessoas da Índia, para serem treinadas no Maranhão, eu diria que a chance dessas pessoas voltarem para o seu campo missionário é baixíssima. Porque nós achamos que o Brasil é ruim em vários aspectos. Porque nós comparamos com lugares que a gente tem como referência que seriam melhores, América, Europa. Mas quando você compara, e aí todo respeito aos seus países de origem, o objetivo aqui não é desrespeitar ninguém, mas quando você compara a realidade do Brasil, do ponto de vista social, de belezas naturais, de clima, de vários aspectos culturais, e você compara com a Índia, com o Nepal, ou com o Paquistão, por exemplo. Até na questão de lá, se você for pregar, você é perseguido. Então o cara vem para cá, aí eu tenho uma base missionária, a gente planta, a Kingdom planta uma base missionária no Maranhão. Aí você traz um cara do Nepal para treiná-lo, para devolver ele para sua nação formado, equipado, com condições de expandir o evangelho. O cara chega no Maranhão e conhece os lençóis maranhenses. Meu irmão, perdeu o missionário. Não são todos, mas a chance é real. Então é por isso que o cara que está na Inglaterra, ele tem uma base missionária no Brasil. O cara que está nos Estados Unidos, ele tem uma base missionária no Brasil. Mas a igreja brasileira, é difícil ela ter uma base missionária num lugar que vamos montar uma base missionária em Orlando. Me envia a mim. Aí depois você fala pro querido que vai pro Nepal. Aí você fala, queridão, agora você vai... O Mickey falou para mim que não é pra eu sinto aqui que não é de Deus. Por quê? Porque aí a gente começa, e é natural, eu nem culpo a pessoa, isso é natural. Então quer dizer que em Orlando não dá para fazer trabalho? Claro que dá. Claro que dá, todos os lugares dá. Todos os lugares é possível realizar trabalho missionário. Mas como a gente tem um propósito assim, geracional, nós temos escolhido propositalmente a África, primeiro por uma questão central,
Primeiro por uma questão de débito, e eu não estou falando de débito, esse débito militante, nem nada disso, eu estou falando de débito como igreja, no sentido de amor pelo próximo, tá? Estou falando de débito identitário, nada disso, porque a gente não se move por isso. Mas eu estou falando assim de débito como igreja, no sentido de que a gente tem que amar mais, servir mais. Eu fico imaginando o seguinte, Vini, plantamos uma base missionária na África, em um lugar que seja minimamente seguro para uma base missionária, porque também essa questão, não adianta a gente montar uma base missionária num lugar onde você não tenha uma segurança para a base estar instalada. Porque o campo pode ser perigoso, mas a base ela tem que ser minimamente segura. Então, vamos imaginar que a gente monta ali uma base missionária. Você já imaginou você pegar o pessoal aqui da igreja local, pega assim 3 casais que estão aqui, e a gente pega esses casais e envia eles para a nossa base missionária na África. Você acha que esses caras vão voltar sendo a mesma pessoa? Na hora que ela tiver contato com as crianças, com a realidade das famílias? Você sabe a sobra da nossa cantina aqui? Você vai ver que nunca mais vai ter sobra na nossa cantina. O dia que a gente for, que toda essa igreja aqui passar pela África e descobrir qual é a realidade de comer pão, a gente vai descobrir que nunca mais a gente desperdiça pão. A gente vai descobrir que, na verdade, a gente gosta de tudo. Então, é isso que eu estou dizendo, sabe? E aqui, não estou dizendo que nós estamos em pecado aqui, não. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter encontro com uma nova realidade para entender que existem pessoas que precisam de Jesus e o amor de Jesus vai ser revelado, às vezes, pelo pão. Pelo pão. Sim. Nós tivemos experiência já com missionários africanos que vieram para o Brasil e estavam com o coração partido de voltar para o país de origem deles. Sim. Por quê? Porque eles amaram o Brasil. Não, ele falou do miolo do pão, você lembra disso? Sim, eu lembro. Ele chegou e falou, né, que não tinha nem pão para comer no país de origem deles, e aqui a esposa dele já estava tirando o miolo do pão porque não gostava. Então vai mudando o parâmetro. Não, ele falou, chegou a hora da gente voltar para a África. Por quê? Porque minha esposa já está tirando o miolo do pão. Então... A gente não sabia o que era comer pão. Agora a gente tem pão a ponto dela tirar o miolo, então está na hora de voltar. Então, olha isso. Gente, é muito sério. Sim. É muito sério. Então a gente precisa entender que nós como igreja temos que expandir. E a nossa ideia, Vini, é fazer uma expansão em território nacional, tá? Nós temos essa ideia de uma expansão missionária em território nacional. Nós temos o Pará, nós temos o próprio Maranhão, que tem uma situação bem complicada. Nós temos Piauí, nós temos diversos estados, Alagoas, nós temos diversos estados que necessitam de um olhar com atenção maior pela igreja. Mas já tem igrejas lá? Claro que já tem muita gente séria, mas não dá conta. A verdade é que tem muita gente para ser tocada, alcançada. Então nós temos essa questão, mas nós queremos essa base missionária para que a gente possa fazer realmente um movimento global de evangelização. Parece loucura, mas bem-vindos. Pode começar. Sejam bem-vindos ao primeiro Kingdom Cast. Hoje nós teremos o lançamento do livro do nosso pastor Rodrigo Rodrigues. Então eu gostaria que ele se apresentasse um pouco. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, sejam bem-vindos a esse projeto, a esse trabalho. É o nosso primeiro Kingdom Cast aqui na nave da igreja, né? Nós estamos inaugurando esse projeto e a ideia é que esse projeto seja permanente, que ele fique aqui, para que a gente possa receber convidados e fazer um bate-papo e falar do reino. Bom, eu sou o pastor Rodrigo, casado com a Marisa há quase 25 anos, nós temos 27 anos juntos, pai de 3 filhos, da Gabi, do Gui e do Mal, e estamos aqui liderando esta igreja junto com um corpo pastoral lindo e com um corpo lindo de ovelhas, e glorificando o nome do Senhor Jesus, cheio de expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer. E uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui hoje, temos até plateia, né? Então, muito legal. Maravilha, hein? Primeiro episódio já tá, ó. Então gostaria de iniciar a nossa conversa, né, falando um pouquinho sobre o começo da sua trajetória na caminhada com Cristo. Eu gostaria que você falasse um pouco aí como foi o início e a caminhada até aqui. Gente, é muito desafiador contar uma história sobre a perspectiva de hoje, sendo que ela aconteceu há tanto tempo.
Eu tenho 41 anos e eu comecei a andar com Jesus, eu tinha perto de 12 anos de idade. Minha avó materna, me levou para a igreja pela primeira vez. Eu fui ali na igreja metodista wesleyana e foi onde eu tive o primeiro encontro com uma igreja evangélica e depois com Jesus. Foi muito legal porque era tudo muito novo para nós, tanto até para minha avó, quanto para mim, quanto para minha mãe, para as minhas tias, todo mundo. Minha avó foi a primeira da família a render-se a Jesus e levou toda a família a conhecer Jesus. E nessa altura, por volta de 12 anos eu tinha, 11 para 12 anos talvez, eu estava fazendo catecismo. Eu estava fazendo catecismo numa igreja católica, por determinação, vamos dizer assim, da minha avó paterna. Né? Minha avó paterna disse que eu tinha que ir para o catecismo, e eu comecei a fazer o catecismo, e minha avó materna, naquela altura, me levou para a igreja evangélica. Então eu tinha, durante a semana e nos domingos à noite, uma experiência numa igreja evangélica, e no domingo de manhã eu tinha o catecismo lá na igreja católica. E foi assim muito louco, porque a igreja metodista wesleyana, onde nós íamos, eles eram muito dedicados à palavra, ao ensino da palavra. Então aquilo que eu ouvia durante a semana na igreja evangélica, eu questionava na igreja católica no domingo de manhã. Até que eu consegui a proeza de ser expulso do catecismo. Aí chamaram minha mãe e disseram, olha, é melhor ele não vir mais, ele não acredita na nossa fé e é melhor ele não vir mais. E aí eu fui expulso do catecismo, faltando uma semana para a formatura. Eu tinha maior vontade de saber que gosto que tem a hóstia católica. Tinha maior vontade de saber, vou morrer sem saber. Também não tenho ideia. Não tenho ideia, né? Não tenho ideia. Então foi assim que começou seguindo a minha avó. Depois teve várias outras experiências, mas o princípio foi esse. Legal. E aí, ao longo dessa sua trajetória, né, como é que chegou o momento onde você recebeu esse chamado pastoral na sua vida? Gente, eu costumo dizer que se a pessoa quiser ser pastor, provavelmente ela tem um problema. Eu diria isso. Eu diria que o ministério pastoral não é um ministério que você o deseja. Não é um ministério que você escolhe. Eu digo isso, então é proibido eu querer ser pastor? Eu não acho necessariamente que é proibido, mas eu estou dizendo pela minha ótica, pela minha perspectiva,